Estamos em 1º de novembro de 2024 e eu sou plenamente capaz de prever o que você está me perguntando lá em 2026. Quer dizer, você não, né? Se você está assistindo esse vídeo, você já vai saber. Se você segue esse canal, você não vai ter essa dúvida lá na frente. Mas muita gente vai encher o meu direct dessa pergunta. Jéssica, estou fazendo tal operação. Qual é o C-Class Trib que eu tenho que utilizar? E aí, talvez, se você agora em novembro ainda não ouviu falar desse C-Class Trib, você deve estar se perguntando, que coisa é esse C-Class Trib? Bom, se você está desatualizado há 3 meses, você está com suas hacks prejudicadas. Agora você vai resolver esse problema assistindo esse vídeo, porque eu vou explicar para você que nova codificação é essa que vai chegar junto com a reforma tributária nesse vídeo. Bom, você já percebeu que o vídeo de hoje ele vai trazer um tema de codificação. Eu sempre falo de codificação aqui nesse canal. Existem outros vídeos, inclusive eu vou referenciar alguns deles à medida que eu vou falando, porque a codificação ela é essencial para o departamento fiscal. E agora a gente vai ter uma codificação nova, que é o C-Class Trib, que é o Código de Classificação da Tributação. Aqui entre nós, deviam ter chamado de CCT, né? Que era muito mais fácil. Inclusive, eu acho que eu vou chamar de CCT mesmo. Então, esse código novo veio junto com a reforma tributária e isso já apareceu aí na nota técnica 002 de 2024, que foi publicada lá em agosto. Por isso que eu falei para você, se há 3 meses você está desatualizado, não viu falar nada de CC-Trib, sua RAT, e eu já estou chamando de CC-Trib, hein? Vamos lá, galera, esse é o nome agora. A sua RAT, ela está deficiente, né? A sua habilidade de aspecto técnico está comprometida. Ah, Jéssica, mas a reforma só entra em vigor lá em 2026. Ok, mas vocês já viram o tanto de coisa que vocês precisam entender até chegarmos em 2026? Existem muitos assuntos que vocês vão precisar estar por dentro, saberem como é que funciona. O PLP é só o início, né? A gente sabe que o PLP ainda está em tramitação. Obviamente, por isso a gente ainda não tem todas as respostas, mas é indispensável que você vá aprimorando a sua habilidade técnica ao longo desse percurso. E muitas pessoas, inclusive, não têm as habilidades técnicas desenvolvidas ainda, nem mesmo sobre os tributos que já existem, com o grau de profundidade necessário para atuar com uma performance mais alta dentro do setor fiscal. Então, por isso, a gente está aqui agora, em novembro de 24, falando de algo que só vai fazer sentido, só vai... Na verdade, não é que só vai fazer sentido, né? Só vai viger, digamos assim, a partir de 2026. Mas olha, se não fosse importante você saber isso desde 2024, a nota técnica, ela nem teria sido publicada. Existe todo um período, agora quem vai atuar primeiro, óbvio, são os desenvolvedores de sistema. A nota técnica, ela vem justamente para dar esse tempo para que os sistemas, eles se preparem, para que seja possível lá em 2026, tudo está funcionando, tudo está rodando de acordo com as especificações da nota técnica. E aqui, claro, a gente está falando de nota fiscal eletrônica, então é uma codificação que vai dentro da nota fiscal eletrônica, que é essa CCT, né? Vamos combinar de chamar assim. Esse CCT, na verdade, né? Porque é Código de Classificação da Tributação. Então é o código, não é a código. Eu sempre falo isso, né? Falam, Jéssica, qual é a CFOP? Como, gente, é a CFOP? Se é o Código Fiscal, não faz sentido, né? Então aqui é o CCT, eu não quero nem saber desse C-Class Trib, porque vai ficar muito mais complicado da gente falar. E por que, Jéssica, você falou que o CFOP ele vai acabar com a entrada do CCT? Na verdade, eu não falei isso, eu fiz uma pergunta, é um questionamento, porque é óbvio que a gente ainda está com o PLP que está sendo tramitado, ainda está em tramitação dentro do Senado Federal. Então, depois dessa nova norma aprovada, desse novo projeto de lei aprovado, ainda vai vir toda a regulamentação de cada um dos tributos, mas à medida que isso vai acontecendo e vão sendo publicadas alguns itens que se referem à reforma tributária, naturalmente algumas especulações elas vão acontecendo dentro do setor fiscal, digamos assim, né? Dentro dos estudiosos do setor fiscal, dentro das pessoas que atuam no setor fiscal. E se você não está se fazendo questionamentos com base no que está sendo publicado, você está atrasado. Porque assim, muitas dúvidas vão aparecer e muitas vezes algumas coisas que são corrigidas até pelo próprio fisco, até pela própria administração tributária, ela advém das dúvidas dos usuários, que são justamente as pessoas que operam o departamento fiscal. Por isso é bem importante a gente estar bem acompanhando cada um desses temas que envolvem a reforma. E aqui
E eu vou falar também a minha opinião sobre treinamentos ou especializações exclusivas da reforma, né? Como eu falei, muita gente tem suas RATs aí defasadas, inclusive em relação aos tributos que estão no sistema tributário vigente no momento, né? ICMS, IPI, PIS e COFINS. Para mim não faz sentido dissociar uma coisa da outra, até porque o sistema tributário nacional hoje, ele contempla, além desses tributos, todos os novos que nasceram com a emenda constitucional. Então, assim, eu entendo que você tem que estudar o setor fiscal como um todo. Não é porque a gente está sofrendo uma reforma tributária e que, paulatinamente, cada um dos tributos que existem hoje, eles vão deixar de existir, né, lá em 2032, quando ela produzir seus efeitos plenos, que você não tem que saber dos tributos existentes hoje. E por isso eu vou chamar logo o CFOP aqui para falar dele, né? E eu iniciei falando um pouco do CFOP e justamente trazendo esse questionamento, será que ele vai deixar de ser extinto? Porque nessa nota técnica 002 de 2024, o que ela fala? Que quando você for indicar o grupo que se refere ao IBS e à CBS, você vai classificar de acordo com o C-Class-Trib, que nós estamos chamando aqui de CCT, e com o CST. Ele não fala de CFOP, tá? O CST é um conceito que a gente já conhece, também tem aqui no canal um vídeo que fala sobre CFOP, sobre CST, mas fala sobre CFOP também, tá? Então não errei. Ele fala exatamente sobre CFOP e CST, porque eu falo muito de codificações, porque elas são, assim, essenciais para o departamento fiscal. E eu falei no início do vídeo, né? Olha, eu prevejo as pessoas me perguntando lá em 2026 qual é o CCT que eu vou usar para classificar. E eu já quero chamar a atenção para vocês, assim, que quando eu vejo esse tipo de pergunta, eu percebo que, na verdade, a pessoa, ela não conhece da própria legislação tributária. É aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, você tem que estar... Se você sabe a legislação tributária, você entende as codificações. Você precisa entender sempre como um todo, porque senão não faz sentido. Você não tem que classificar em determinado CFOP porque você decorou que é aquele CFOP naquela operação. Até porque uma mesma operação podem ter CFOPs diferentes a depender da peculiaridade dela, tá? Então é bem importante você entender a legislação tributária como um todo. Mas se você tá nesse vídeo, você é essa pessoa que quer aprimorar as suas RATs, né? Então eu vou só dar eu já falei que eu tenho um vídeo aqui que fala de CFOP e de CST. Se você quiser se aprofundar, vai nesse vídeo e assiste. Mas eu preciso dar uma pincelada aqui para que faça sentido quando eu falar da C-Class-Trib, né? Então a gente tem o CFOP, que é uma codificação fiscal de operação e prestações, né? O CFOP, ele tá lá no convênio sem número, no anexo 2, e lá tem toda a lista de CFOP, inclusive ela foi atualizada tem pouco tempo, né? E ali você consegue, inclusive se você lê, eu não sei se você já leu o convênio sem número e o anexo 2 que fala sobre os CFOPs, se você não fez isso ainda, dá uma olhada, vai lá e olha, porque às vezes você tá classificando em alguma operação incorreta, algo que você tá fazendo em alguma codificação incorreta, simplesmente porque você não parou para ler todas as possibilidades de codificações que existem hoje no departamento fiscal para CFOP, tá? Então a gente tem ali o CFOP como uma codificação de operação, codificação fiscal de operação e prestação. Então, por meio do CFOP, você fala para o fisco, você fala para o destinatário, você fala para as pessoas envolvidas na operação, para a transportadora, para todo mundo que quer saber que operação é essa, certo? Porque ali você vai falar venda de produção, por exemplo. Se você fala venda de produção e escolhe um CFOP de venda de produção, você está dizendo muitas coisas sobre aquele documento fiscal e sobre a mercadoria que está indo junto com ele. Você está dizendo que ali, naquele momento, você está fazendo uma transação comercial onerosa, e porque eu estou chamando a atenção para onerosa, porque na reforma tributária isso vai ser muito necessário. E ali você está falando, venda uma operação onerosa de produção, ou seja, é um item que você mesmo produziu, que a sua empresa produziu, você não comprou e revendeu, então você fala isso, deixa isso muito claro por meio do CFOP. Agora imagina se a gente não tivesse uma codificação para isso e cada empresa resolvesse utilizar com sua própria codificação ou com sua própria nomenclatura, né? Então um poderia colocar assim, venda de produto fabricado pela própria empresa. O outro poderia colocar venda de produção do próprio estabelecimento. E a gente não teria algo que padronizasse. Olha, eu sou a louca da padronização. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto de tudo muito padronizado, porque fica muito mais fácil de você se situar, de você fazer comparações, de você encontrar as informações que você precisa. E a administração tributária também gosta muito disso, né? Afinal, imagina se ela fosse fiscalizar todo mundo, cada um com uma codificação diferente, cada um com uma nomenclatura diferente, seria praticamente impossível realizar o trabalho. Assim como o seu destinatário também gosta disso, porque ficaria muito mais complexo se cada um utilizasse sua própria nomenclatura. Então, a codificação, ela é essencial para as transações ocorrerem e serem identificadas com maior facilidade. E quando a gente fala de CFOP, a gente identifica a
operação que está sendo realizada. Já quando a gente fala de CST, a gente está falando sobre a tributação propriamente dita, ou não tributação, a depender do CST que você escolhe. Então, por exemplo, quando você escolhe para um CST de CMS, os dois últimos dígitos finais 00, né? O primeiro dígito é a origem. Nesse vídeo que eu cito aqui, eu também falo sobre isso. Mas quando você escolhe lá, tributada integralmente, escolhe o 00, significa que aquela operação está sendo tributada normalmente pelo ICMS. Não é uma operação que tem algum tipo de benefício fiscal, não é isenta, ela não é diferida. Então, o CST, ele em conjunto com o CFOP, ele traz qual é a tributação daquela operação. Ele evidencia dentro do documento fiscal eletrônico qual é essa tributação, certo? Qual é essa tributação dessa operação que você está fazendo. E com isso fica muito mais fácil o destinatário tomar ou não tomar um crédito, entender que ele pode ou não pode, né, se apropriar do crédito naquela operação, e também para a administração tributária, como eu já falei, fazer o seu trabalho de fiscalização. E agora, finalmente, falando de CCT, a gente já sabe, Jéssica, quais são os C-Class Trib que vão existir aí depois da reforma tributária? Ainda não. A nota técnica, ela já faz menção a essa codificação nova, falando que para os grupos de IBS, ICBS e do IS também, né, na verdade, vai ser necessário informar o CCT, certo? Então, a gente já tem essa indicação. Só que na própria norma técnica, eles já deixam claro o seguinte, que as tabelas contendo todas as codificações vão ser ainda publicadas dentro dos portais oficiais, né, dos DFS. Então, a gente precisa aguardar essa publicação. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ter de codificação. A gente só sabe que ela vai existir. Então, assim, se num primeiro momento, né, e aí vem toda a reflexão que eu tô querendo trazer para vocês. No primeiro momento, para classificar IBS, CBS e IS, que são os novos tributos que estão nascendo com a reforma tributária, a gente precisa, basicamente, do CCT e da CST, não, gente, e do CST, que é o Código de Situação Tributária. Se a gente precisa somente desses dois códigos, onde fica o CFOP, né? Será que faz sentido ele ainda existir? E por isso esses questionamentos, né? Que é o que eu falei, se você não está se fazendo, você está atrasado realmente.